ao painel, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Ana Cláudia Finger. É um prazer tê-la conosco, professora. Então, agora nós convidamos o professor e doutor Carlos Eduardo Pianowski. O professor é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, membro do IBDECONT, membro do Núcleo de Estudos Virada de Copérnico, professor universitário e advogado. A palavra é sua, professor. Muito obrigado. Agradeço imensamente pela gentileza do convite para participar desse momento de interessante diálogo acadêmico com queridos amigos. Renata Steiner, Glenda Gondim, Marcos Catalã. É uma alegria vê-los ainda aqui à distância. Esperamos que possamos nos encontrar presencialmente em um futuro muito breve. E agradeço imensamente, de modo especial, ao professor André Arndt Ramos pela organização do evento e pela generosidade desse convite. O tema proposto para essa breve fala, nesta noite, diz respeito à relação entre livre iniciativa e função social do contrato. Não há dúvida de que o tema atinente à Lei da Liberdade Econômica permeia esse debate. A Lei da Liberdade Econômica, a despeito de inequívocos problemas técnicos e até de uma certa pretensão na declaração de direitos de liberdade econômica, o que é bastante estranho em uma norma infraconstitucional, notadamente até em uma medida provisória, traz à luz algo que se apresentava na leitura do ordenamento jurídico unitário, centrado na Constituição, como localizado em um lugar de sombra, e eu diria até sujeito a um conjunto de preconceitos, que é a relevância da livre iniciativa econômica dentro da ordem constitucional. A partir do que se afere da Lei da Liberdade Econômica, com seus problemas técnicos, com seu excesso de pretensão na forma legislativa, algo de extremamente positivo, que é trazer à linha de frente a importância da livre iniciativa e de suas derivações, afirmando a livre iniciativa como um princípio que deve ter uma prevalência prima facie no âmbito da expressão jurídica das relações econômicas e, de modo especial, para o que nos interessa aqui nesse painel, das relações contratuais. Há muito na Lei da Liberdade Econômica que tem sido acusado de ser óbvio. A Lei da Liberdade Econômica é acusada de dizer o óbvio, mas por vezes é necessário dizer o óbvio. E por vezes é necessário que o óbvio seja afirmado e reafirmado, porque é difícil que ele seja visto muitas vezes, por paradoxal que possa parecer. E essa relevância da livre iniciativa, ainda que ela possa parecer óbvia e seja óbvia a partir do texto constitucional, estava, como eu vinha dizendo, em um lugar de sombra e até de um certo preconceito, a partir de uma leitura sobre o direito dos contratos, em que falar em autonomia privada, falar em liberdade contratual, falar amplamente em liberdade, como um grande conceito, seria se referir a algo supostamente ultrapassado, algo que estaria circunscrito a limites muito vigorosos e muito rígidos, e mais do que isso, a direcionamentos a priorísticos, quase que sob a lógica daquilo que parte da literatura jurídica chama de dirigismo contratual. Com o respeito, naturalmente, que merecem as posições doutrinárias que sustentam um dirigismo contratual, eu me permitiria dizer, já nesse primeiro momento, que não há espaço na ordem constitucional para um dirigismo contratual amplo. O papel do Estado juiz e do papel do Estado legislador nas relações econômicas e, notadamente, nas relações contratuais, o contrato é simultaneamente, como nos ensina Roppo, gostemos do Enzo ou do Vincenzo, ou seja, no Roppo jovem ou no Roppo maduro, o contrato é simultaneamente sempre uma operação econômica e um instituto jurídico, mas não deixa de ser na antessala sempre, inevitavelmente, uma operação econômica. E sob essa perspectiva, pensar no contrato é pensar no motor, no instrumento por meio do qual a livre iniciativa se desenvolve.
É muito comum que se vincule livre iniciativa à atividade empresarial. Mas o que é a atividade empresarial? Senão uma organização que se dá por meio de contratos. Como nos ensinam tantos autores, como por exemplo Hart, como por exemplo Williamson. Não há dúvida de que pensar na atividade econômica é pensar necessariamente nas relações contratuais e na sua expressão jurídica que se conjuga com o caráter econômico desse fenômeno. Pois bem, o papel do Estado juiz e o papel do Estado legislador frente ao fenômeno do contrato é um papel essencialmente subsidiário. E afirmar isso não é afirmar algo que decorreria apenas da lei da liberdade econômica. É afirmar algo que deriva diretamente do texto constitucional. O caráter subsidiário da atuação estatal no âmbito dos contratos deriva da Constituição, pensada como elemento nuclear de um ordenamento jurídico unitário, permeando todo o ordenamento por sua normatividade e impondo, portanto, a interpretação de toda a legislação, seja a lei da liberdade econômica, seja o Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor, sejam outras fontes de direito público ou de direito privado, como algo que necessariamente precisa atender aos ditames constitucionais. E nós vamos ter, na Constituição da República, já no seu artigo 1º, compartilho com as senhoras e os senhores a tela, a identificação de que entre os fundamentos da República estão os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Indo mais adiante, o artigo 170 da Constituição trará a disposição que também reconhece esse valor da livre iniciativa. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Nesse convite eu me senti muito lisonjeado, mas lisonjeado até demais. Percebam, ele é fundado na livre iniciativa. A ordem econômica é fundada na livre iniciativa. A ordem econômica tem por fim, é certo, isso eu vou retomar na sequência da fala, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Mas essa é a finalidade da ordem econômica. A finalidade, o que a ordem econômica deve realizar como contributo para a sociedade. Mas o que está no fundamento da ordem econômica é a livre iniciativa. Em outras palavras, não é a livre iniciativa que tem por fim assegurar a existência digna. A livre iniciativa é fundamento da ordem econômica. Sendo que essa ordem econômica, alicerçada na livre iniciativa, tem por fim assegurar a existência digna. A livre iniciativa não é, senhoras e senhores, funcionalizada a existência digna. A livre iniciativa não é funcionalizada. A livre iniciativa tem valor de per se. Tem valor intrínseco, declarado como fundamento da República. Esse artigo 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República, está a se referir aos alicerces, está a se referir àquilo que antecede a própria ordem constitucional e que é por ela apreendido como o lugar em que a ordem constitucional está ancorada. E a ordem constitucional está ancorada, entre outros fundamentos, nos valores sociais intrínsecos, porque o valor não é algo que se acresce, o valor é inerente ao próprio ente do qual se está a tratar. E se está, portanto, na Constituição afirmar que o trabalho e a livre iniciativa têm valor social intrínseco, valor social a eles inerente. Por que a livre iniciativa tem valor inerente? Percebam, ela não tem uma função social que precisa ser cumprida como dever. O contrato, sim, e chegarei no contrato no final da explicitação. Mas a livre iniciativa, não. A livre iniciativa está no fundamento. O valor social é intrínseco, em outras palavras. A Constituição afirma que a livre iniciativa em si mesma
é intrinsecamente valorosa para a sociedade. Assim como o trabalho humano em si mesmo é intrinsecamente valoroso para a sociedade. E isso não é ideologia, isso é constatação empírica. A Constituição não faz aqui pura e simplesmente uma afirmação solta, despida de demonstração concreta. Eu me permito aqui compartilhar com as senhoras e com os senhores uma outra tela. Eu compartilho aqui um gráfico com números relativos da pobreza absoluta no mundo nos últimos 200 anos. Esses dados são extraídos de uma pesquisa interessantíssima, feita por dois autores, e aqui é interessante dizer que eles são absolutamente insuspeitos, porque eles não são propriamente autores vinculados a um liberalismo muito ortodoxo, que são Morrison e Bourguignon. São inclusive citados por Piketty como autores que estariam a demonstrar que o capitalismo gerou um aumento de desigualdade. E, de fato, eles escreveram um interessante artigo para demonstrar que o capitalismo gerou aumento de desigualdade. O espaço entre o andar de cima e o andar de baixo, de fato, se ampliou. Mas por que se ampliou? E aí eles chegam a uma outra constatação interessante. Se ampliou porque os mais ricos ficaram, de fato, muito mais ricos do que eram os mais ricos em 1820. Mas os muito pobres em 1820 eram muito mais pobres e eram, em números relativos, em muito maior quantidade ou em percentual muito maior do que contemporaneamente. Vale dizer, a desigualdade aumentou. Aumentou, sim, porque a geração de riqueza nesses últimos 200 anos foi uma coisa tão extraordinária que fez com que todos, na verdade, ficassem menos pobres. Percebam, isso é alarmante. Em 1820, com um capitalismo em que engatinhava, o número de pessoas vivendo em extrema pobreza era de quase 89%. Apenas 10% da população do mundo, segundo Bourguignon e Morrison, viviam acima da linha da extrema pobreza. Vejam o que acontece em 100 anos de capitalismo. Um pouco mais de 100 anos, vamos cair aqui na crise de 29. Percebam que o número de pessoas na extrema pobreza se reduz de quase 90% para 66%. Gente, eu estou falando aqui de capitalismo selvagem. Eu estou falando aqui simplesmente de um capitalismo que não era um capitalismo protetivo, era um capitalismo em que a legislação trabalhista começava a emergir, era um capitalismo no qual não havia proteção ao consumidor, era um capitalismo no qual praticamente não havia proteção social, e mesmo assim, houve uma redução muito expressiva em 100 anos da extrema pobreza. O que vai acontecer a partir de 29? Nós vamos ter, é claro, um período entre guerras em que não há grande avanço. Mas vejam o que acontece a partir de 1950, quando há uma consolidação de algumas coisas. Há uma consolidação de um estado de bem-estar social, sem sombra de dúvida, e ele é muito importante para o que virá na sequência, com medidas de proteção social e distribuição de riqueza. Isso jamais pode ser negado. Negar isso é fechar os olhos para a realidade. Mas em 1950, nós também temos um marco fundamental nesse pós-guerra, que é a consolidação de um modelo de capitalismo que podemos chamar de um capitalismo de consumo. Um modelo que depende, para sua reprodução, a rigor, de que as pessoas, os trabalhadores, inclusive, tenham dinheiro para comprar. E tenham dinheiro para fazer com que o capitalismo gire, com que o capitalismo se desenvolva. E esse capitalismo de consumo, associado à proteção social, gerou, entre 1950 e 1980, uma redução da extrema pobreza de 66% para 42%. Isso tudo em um período de auge do estado de bem-estar social. Todo esse período, percebam, com capitalismo movido pela livre iniciativa. Mas 81, como as senhoras e os senhores sabem, é um momento em que há algumas respostas em muitos países ultraliberais
frente a uma crise do estado de bem-estar social. Respostas na América de Ronald Reagan, na Inglaterra de Margaret Thatcher. Eu não vou citar a experiência latino-americana, porque os avanços econômicos não se justificam ou não são suficientes para justificar um governo brutal e autoritário. E por isso, esse governo da América Latina, no país que tem uma grande costa para o Pacífico, somente merece ser lembrado pela vergonha do período ditatorial e não pelos avanços econômicos. Mas pensando em países que associaram democracia com o liberalismo econômico, nós vamos ver que há uma progressiva redução do estado de bem-estar social e dos instrumentos, portanto, de proteção social, e uma ampliação, portanto, da atividade econômica livre com menor intervenção estatal no mundo inteiro. Isso é um movimento que acontece, inclusive, em países de estado de bem-estar social forte, como França, como Alemanha, ainda que mantenham esses estados de bem-estar social como estados fortes. Vejam o que acontece entre 1981 e 1989. Com tudo isso, de 44% para 28%. E aí, nos anos 2000, nós temos um desenvolvimento extraordinário de Índia, China, Sudeste Asiático, países que sempre tiveram muita gente na extrema pobreza. O resultado? Em 2015, a extrema pobreza se reduz para menos de 10%. Nós estamos a tratar de distribuição de benefícios, em algumas situações espontânea, aliás, essencialmente espontânea, nos últimos 20 anos, como decorrência da livre iniciativa. A livre iniciativa tem valor social porque ela produz espontaneamente benefícios para todos. Ela pode não ser movida por boas intenções, mas não cabe ao direito criar boas intenções. Cabe ao direito ordenar as regras do jogo e chancelar aquilo que é benéfico para a sociedade. E quando o direito chancela a livre iniciativa, está chancelando, sim, o valor intrínseco das ações econômicas egoísticas. Está a reconhecer que as ações econômicas egoísticas, obviamente com alguma regulação, obviamente com uma atuação subsidiária do Estado quando necessário, são atuações que geram o que os economistas chamam de externalidades positivas. Essa demonstração, de 90% em 1820 para menos de 10%, dados do Banco Mundial, agora não Morrison, porque o artigo de Morrison é dos anos 90, mas dados do Banco Mundial em 2015, é algo que revela que quando o constituinte reconhece o valor intrínseco da livre iniciativa, está pura e simplesmente a reconhecer um fato. Mas a livre iniciativa sozinha é suficiente para realizar todos os objetivos da ordem econômica? A resposta é naturalmente negativa. A livre iniciativa não consegue fazer isso sozinha. Ela consegue fazer muito sozinha e por isso tem um valor social intrínseco. Realiza contributos espontâneos sem que o Estado precise determinar que o faça. Mas quando isso é insuficiente, aí entra a atuação subsidiária do Estado. Aí entra a atuação subsidiária do Estado legislador e do Estado juiz para direcionar condutas, aí sim, ao dever de realização de contributos que a livre iniciativa não realizou espontaneamente. Se nós formos utilizar um conceito de função que vem da sociologia, nós poderíamos dizer o seguinte, a partir de Robert Merton. Há dois tipos de função, pelo menos. Uma função latente, que é uma função que se realiza, que é um conjunto de contributos, que se realizam independentemente da intenção de quem pratica a ação humana. Às vezes até contra a intenção de quem pratica a ação humana. Mas simplesmente se realizam. Aquilo que a livre iniciativa produz de bom, mas também de ruim, é função latente. E quando se reconhece o valor social intrínseco da livre iniciativa, se está a reconhecer não uma função social jurídica, de caráter normativo, mas uma função latente, de caráter socioeconômico. Agora, quando se fala em função social do contrato, seja a partir
de uma funcionalização da ordem econômica, no artigo 170, seja a partir de uma funcionalização do seu instrumento, no 421 do Código Civil, não se está a falar em função latente. Se está a falar em função manifesta, ou seja, um contributo pretendido, benefícios pretendidos, efeitos pretendidos, em proveito de indivíduos, de grupos mais ou menos amplos ou de toda a sociedade. A função social do contrato, a rigor, é isso. Seja na sua perspectiva intrínseca, quando se destina a produzir contributos, sobretudo em termos de liberdade substancial, para os próprios contratantes, seja na perspectiva intrínseca, que, como demonstram Calixto Salomão e André Arndt Ramos, se destina, sobretudo, a assegurar as garantias institucionais que a própria ordem constitucional traz como valorosas, como a livre concorrência, como a proteção ao meio ambiente ou a proteção ao consumidor. Quando se trata de função social do contrato, se está a tratar de função social jurídica e não social e econômica. Estamos a tratar de função determinada pelo direito. Ou seja, deve ser realizado. Se não se realizar espontaneamente, o direito determina que se realize. É por isso que é possível dizer que a função social do contrato é algo que se apresenta como tão importante que não pode ser banalizado. Nem todo contrato tem função social. Somente os contratos que têm a aptidão concreta, pela sua própria natureza e pela sua forma de apreensão jurídica, para realizar ou contributos em termos de liberdade substancial para os próprios contratantes, especialmente aqueles que se expressam no âmbito dos direitos fundamentais sociais, ou determinados contributos externos a indivíduos, grupos ou à totalidade da sociedade pertinentes às garantias institucionais, de modo direto e imediato, e não por derivações múltiplas, porque as derivações múltiplas não são controláveis pelo direito, apenas os efeitos imediatos, diretamente derivados. Esses contratos têm função social. Agora, os contratos que não têm condições imediatas de gerar contributos para os consumidores, para a livre iniciativa, para o meio ambiente, ou para os próprios contratantes em termos de liberdade substancial, não têm função social. Dizer que o contrato tem função social porque movimenta a economia não é tratar com o devido respeito da função social em seu sentido jurídico. É tratar pura e simplesmente de uma função latente em seu sentido sociológico. É tratar de algo que já está apreendido pelo valor social da livre iniciativa, e não pelo plus, não pelo que se agrega, que é a função social imposta pela ordem jurídica ao contrato, mas que é dotada de um caráter subsidiário. Quando a livre iniciativa não realizar espontaneamente, a ordem jurídica impõe a realização. Não se trata, portanto, de um dirigismo a priorístico dentro de uma lógica de planificação. Trata-se de reconhecer que há sim finalidades constitucionais, que essas finalidades constitucionais ordinariamente são realizadas a partir da aposta na livre iniciativa e, portanto, nas suas derivações, na autonomia privada e na liberdade contratual, mas que é possível, quando a livre iniciativa não consegue realizar isso sozinha, estabelecer contributos cogentes. E para a realização desses contributos cogentes, tanto é possível exigir das partes contratantes condutas positivas, como é possível impor limites para evitar a frustração dessa função. Não se trata, portanto, de afirmar que a liberdade de contratar é exercida em razão da função social, como existia na redação original do Código Civil e foi corretamente revogado pela Lei da Liberdade Econômica. A liberdade de contratar se exerce em razão da própria liberdade, porque liberdade é garantia fundamental, tanto a econômica quanto a liberdade existencial. Não há distinção aqui. Tanto que a própria liberdade econômica, expressa na livre iniciativa, tem o seu valor intrínseco reconhecido como fundamento da República. Nessa medida, é possível afirmar, e aqui me encaminho para a conclusão, que falar-se em função social do contrato tampouco é falar em limite, porque falar-se em função é falar-se em contributo. Andou bem em parte a Lei da Liberdade Econômica. Teria andado melhor se tivesse acolhido a sugestão de alguns importantes juristas
de simplesmente modificar a redação do Código Civil para dizer o contrato cumprirá sua função social, pura e simplesmente. Optou-se por exercida nos limites da função social, a rigor, para que os contributos da função social, como cogentes, como devidos, possam ser realizados. Por vezes é necessário impor limites à atuação dos contratantes, mas por vezes não é limite que se trata. Por vezes o que se está a impor é a atuação positiva, é a atuação prestacional para a realização do direito fundamental à saúde do contratante no plano de saúde, ou do direito fundamental ao ensino, sobretudo ensino básico, ou do direito fundamental à moradia, ou do direito ao meio ambiente equilibrado, como nós podemos pensar, por exemplo, em um contrato de arrendamento rural, ou em um contrato de reflorestamento. Ou então, pensar no âmbito da realização como contributo da livre concorrência, no âmbito de contratos empresariais que possam significar cisões, fusões ou incorporações. Tudo isso está no campo do contributo e não necessariamente do campo do limite. Mas, reitero, a função social atua como norma aqui apenas em caráter subsidiário, porque a aposta constitucional é na livre iniciativa, é nas externalidades positivas que são geradas espontaneamente da inteligência e do trabalho dos agentes econômicos. Peço desculpas por ter me excedido 5 minutos no tempo que me foi concedido e agradeço a todos vocês pela atenção e pela oportunidade desse diálogo. Muito obrigado. Obrigada, professor, por ter nos contemplado com essa brilhante exposição. E agora,